Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Todos me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? 7 em ponto, vamos dar início à aula um, tá bom? Posso começar? Todo mundo pronto? Respondam pelo chat, por favor. Perfeito, galera. Então vamos lá, vamos começar. Bom, galera, o tema da aula de hoje são primeiros passos e visão geral do Supercard, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma grande satisfação receber vocês nessa primeira aula do treinamento da Supercard. Hoje a gente vai iniciar uma jornada de aprendizado que foi organizada para apresentar a plataforma de forma simples, clara e gradual. E antes de aprender como utilizar qualquer recurso, é importante conhecer a empresa, entender a sua proposta e compreender por que ela foi desenvolvida. Então, quando entendemos a ideia por trás de uma plataforma, fica muito mais fácil compreender as suas funcionalidades. Então, durante essa primeira aula, o nosso objetivo será construir uma base, né, gente? Vai ser construir uma base. Então, a gente vai conhecer a Supercart, entender os seus diferenciais, conhecer a sua missão, os seus valores e a sua visão de futuro. Também vamos aprender como realizar um cadastro corretamente e quais são os primeiros passos recomendados após criar uma conta. Então, não se preocupem em decorar todas as informações nesse primeiro momento, tá? O treinamento ele foi dividido em módulos justamente para que cada assunto seja apresentado no momento certo. E no final dessa aula, vocês vão ter uma visão geral da plataforma e vão estar preparados para acompanhar as próximas etapas do treinamento com muito mais segurança. Então, vamos começar. O que vocês vão aprender hoje, gente? Antes da gente iniciar o conteúdo, eu vou apresentar rapidamente o roteiro da nossa aula, tá? Sempre que nós começamos um treinamento, é importante saber quais objetivos a gente quer alcançar. Isso ajuda a organizar o aprendizado, né? E facilita o acompanhamento do conteúdo. Então, hoje vocês vão conhecer a proposta da Supercard e entender como ela procura se diferenciar dos modelos tradicionais do comércio eletrônico. Também vamos ver como realizar um cadastro corretamente e por que é importante para a segurança da conta e quais as configurações iniciais devem ser feitas logo após o registro. E além disso, vamos fazer um primeiro contato com a estrutura da plataforma para que vocês consigam identificar as principais áreas do aplicativo. Então, todo esse conhecimento vai servir como base para as próximas aulas, onde vamos aprofundar o funcionamento das compras em grupo, do sistema financeiro e dos demais recursos da plataforma. Então, acompanhem cada etapa com bastante atenção, tá? Porque todos esses conceitos vão ser, ao longo do treinamento, eles serão retomados, tá bom? Vamos lá. Conhecendo a Supercard. Bom, agora a gente vai responder a pergunta mais importante dessa primeira aula, né? Afinal, o que é a Supercard? Antes da gente utilizar qualquer plataforma, é fundamental a gente entender qual é a sua proposta, né? Então, isso ajuda a gente a compreender por que determinadas funcionalidades existem e como elas fazem parte da experiência do usuário. Então, como esse próprio slide está apresentando, a Supercard ela se define como uma plataforma de comércio eletrônico que procura oferecer uma experiência diferente da encontrada em muitas lojas virtuais tradicionais. Então, enquanto um marketplace convencional, o usuário normalmente entra, escolhe um produto, realiza a compra e pronto, né? A participação é encerrada. Então, a proposta apresentada pela Supercard é criar um ambiente onde o usuário participe de maneira mais ativa dentro do ecossistema. Então, essa participação pode ocorrer por meio das atividades disponíveis
na plataforma, das compras em grupo, da interação com outros usuários e de outras funcionalidades que a gente vai conhecer nas próximas aulas. Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa entender todos esses recursos, tá? O mais importante é entender o que a empresa apresenta, né? Um modelo baseado na participação e na colaboração entre os usuários. Então, essa ideia é o ponto de partida para todo o restante do treinamento, tá, galera? Então, vamos lá. Conhecendo a linha do tempo da Supercard. Depois da gente entender um pouquinho da proposta da plataforma, a gente vai conhecer um pouco da trajetória. Esse slide apresenta a linha do tempo, resumindo como uma empresa descreve a evolução. Então, a Supercard ela foi fundada no dia 23 de abril de 2026, com uma proposta de desenvolver uma plataforma voltada para o modelo mais participativo de comércio eletrônico. Em seguida, ela iniciou a sua entrada no mercado, buscando formar uma comunidade de usuários e parceiros, ampliando gradualmente as suas operações. E a próxima etapa é fortalecer o ecossistema por meio da expansão das funcionalidades, do desenvolvimento tecnológico e do crescimento das parcerias. Por fim, a Supercart ela apresenta uma visão de futuro voltada para a inovação contínua e para a expansão global. Mais do que a gente decorar datas, o objetivo desse slide é vocês entenderem que toda empresa ela possui uma trajetória, um planejamento e metas para o futuro, né? Então, esses elementos vão ajudar a compreender a direção que a plataforma quer seguir. Então, vamos lá, próximo slide. Os desafios do comércio eletrônico tradicional. Gente, antes da gente entender a solução apresentada pela Supercart, a gente precisa entender qual foi o problema que a Supercart procurou resolver. Então, o comércio eletrônico, ele trouxe inúmeras facilidades para os consumidores e para as empresas, né? Hoje a gente pode comprar praticamente qualquer coisa utilizando apenas o celular ou o computador. Então, ao longo dos anos, foram surgindo novos desafios, né? Conforme nesse slide que vocês estão vendo, conquistar novos clientes passou a existir bastante investimento, cada vez maior, né, em publicidade. E a concorrência entre as plataformas aumentou significativamente. Então, os custos de aquisição dos clientes também aumentaram, né? Então, parte desses custos acaba impactando toda a cadeia do comércio eletrônico, né? Então, foi justamente diante desse cenário que surgiu a ideia de desenvolver um modelo baseado em maior participação do usuário e um ecossistema muito mais colaborativo. Então, essa expansão vai ajudar a gente a entender o porquê a empresa acredita que existe espaço para um novo modelo dentro do comércio eletrônico. Agora, vou apresentar para vocês a solução da Supercart, né? Depois que a gente conheceu agora os desafios, a gente chegou à proposta da Supercart. A ideia é construir um ecossistema onde os usuários, parceiros e lojistas possam crescer juntos por meio de uma participação mais ativa. A ideia é que o primeiro, a ideia do comportamento do usuário, que gera valor para o ecossistema. O segundo é o conceito de um ecossistema colaborativo, no qual diferentes participantes fazem parte do desenvolvimento da plataforma. O terceiro pilar é a inovação contínua, representando o compromisso em buscar novas soluções e investir em tecnologia. Independentemente das funcionalidades específicas que a gente vai ver nas próximas aulas, é importante a gente entender que esses três pilares representam a forma como a empresa descreve a proposta de valor, tá? Então, guardem esses conceitos, porque eles vão aparecer novamente em alguns momentos durante o treinamento, tá, gente? E eles vão ajudar a explicar a lógica apresentada pela Supercard, tá bom? Para o desenvolvimento da plataforma. Aqui, nesse slide, a gente pode ter um comparativo do marketplace tradicional e da Supercart, né? No marketplace tradicional, a gente compra produtos, a relação é apenas vendedor e comprador, o crescimento é baseado em publicidade, a participação é limitada após a compra e é um modelo tradicional de e-commerce. Então, é tradicional, então todo mundo é assim, né? E na Supercart, o ecossistema é colaborativo, a participação é ativa, né, dos usuários,
o crescimento é conjunto e a inovação tem inovação e tecnologia e a comunidade vai fortalecendo a plataforma. Então, não é uma relação limitada, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da missão da Supercard. A missão, ela representa, gente, a razão de existir de uma organização, né? Ela responde à pergunta por que essa empresa foi criada. A missão da Supercart é construir um ambiente onde os consumidores, os parceiros e os lojistas possam participar de um ecossistema baseado em colaboração, transparência e crescimento conjunto. Mais do que oferecer uma plataforma de comércio eletrônico, a Supercart quer buscar uma experiência que valoriza a participação das pessoas e incentive relações mais sustentáveis entre todos os envolvidos. Então, é importante entender que a missão funciona como um guia para todas as decisões da empresa, né? Sempre que um novo recurso é desenvolvido ou uma nova estratégia adotada, ela deve estar alinhada com esse propósito, tá, gente? Então, durante todo o treinamento, a gente vai ver como essa missão se conecta com as funcionalidades da plataforma e a experiência que ela procura oferecer aos seus usuários, tá? Só um minutinho, gente. Só beber uma aguinha. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora dos valores da empresa, tá, gente? Os valores, eles representam os princípios que orientam a forma como uma empresa vai atuar no dia a dia, né? Enquanto a missão explica o porquê que a empresa existe, os valores eles mostram como ela pretende alcançar os seus objetivos. A Supercart destaca princípios como a centralidade no ser humano, a transparência e ganho mútuo e a visão de longo prazo. Então, quando a gente fala em centralidade no ser humano, a gente está demonstrando a intenção de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento da plataforma. A transparência e o benefício mútuo, elas reforçam a ideia de construir um ambiente em que todo mundo possa compreender o funcionamento da plataforma e fazer parte do ecossistema colaborativo. E já a visão de longo prazo indica que a empresa afirma priorizar um crescimento sustentável, buscando desenvolver continuamente seus serviços e a sua comunidade. Esses valores ajudam a compreender a filosofia apresentada pela Supercart e vão servir de referência para a gente entender os próximos assuntos do treinamento, tá? A nossa visão de futuro. Além da missão e dos valores, toda empresa costuma definir uma visão de futuro, né, gente? Então, a visão representa onde a organização deseja chegar nos próximos anos e qual impacto essa empresa pretende gerar. Então, o objetivo da Supercart é contribuir para uma transformação no comércio eletrônico, buscando um modelo que vai incentivar a maior participação dos usuários dentro do ecossistema da plataforma. A Supercart acredita que o comércio eletrônico pode continuar evoluindo por meio da inovação, da transparência e da colaboração entre seus participantes. Então, independente das funcionalidades específicas da plataforma, é, aqui nesse slide a gente pode ver como a empresa representa a sua direção estratégica para o futuro. Então, mais do que conhecer essa visão, gente, é importante a gente perceber que ela serve como referência para o desenvolvimento, né? Do desenvolvimento das próximas etapas da plataforma e para todos os recursos que a gente vai conhecer ainda. Então, entendendo a visão de futuro da empresa, a gente consegue entender melhor por que determinadas funcionalidades existem e como elas se conectam ao propósito apresentado desde o início da aula, tá? Agora a gente vai falar como a gente começa na plataforma. Bom, a primeira parte, né, gente, é o cadastro. O primeiro passo para utilizar qualquer plataforma é você realizar o seu cadastro corretamente, tá, gente? Pode parecer simples esse processo, mas ele merece muita atenção.
porque todas as informações cadastradas vão ser utilizadas para identificar a sua conta e permitir o acesso às funcionalidades da plataforma. Então, durante o cadastro, é importante vocês preencherem todos os campos com muita atenção, tá, gente? E conferir todas as informações antes de finalizar, tá? Um cadastro realizado corretamente, ele vai reduzir a possibilidade de erros futuros, né? E facilita a utilização da plataforma. E, além disso, seguir corretamente as orientações que vão ser apresentadas durante esse processo na plataforma vai contribuir para uma experiência mais segura desde o primeiro acesso. Então, nas próximas aulas, a gente vai utilizar essa conta para conhecer as outras funcionalidades da plataforma. Então, vale a pena vocês dedicarem alguns minutos para garantir que foi tudo preenchido corretamente, tá bom, gente? Aqui tem no slide é exatamente essa sequência, tá, gente? Você vai criar a sua conta, tá? É... Segundo, é o segundo passo mais importante, gente. Depois de vocês concluírem o cadastro, é importante acessar o seu perfil, tá bom? Você ir nas configurações da plataforma e criar a sua senha de fundos, tá, gente? Essa senha de fundos, ela vai ser utilizada para proteger a sua conta em determinadas operações. O terceiro passo é conhecer a plataforma. Explore, gente. Vão dar uma olhada. É, vai ver que cada função está em cada lugar. Vai realizando com o aplicativo, tá bom? E quanto melhor você conhecer, mais preparado você vai estar para usar, tá? O quarto passo é você participar do ecossistema. É, a Supercat ela oferece diferentes recursos de atividades, tá bom, gente? Então, nas próximas aulas vocês vão conhecer mais um pouquinho disso. E o quinto passo é você continuar aprendendo. Essa é só a primeira etapa, tá? Como eu disse, nas próximas aulas a gente vai ver como funciona todo o restante, mas vale vocês seguirem esses passos, tá bom? E aí agora a gente vai falar um pouco por que eu falei agora há pouco, porque o cadastro correto é tão importante, tá, gente? Pode parecer um detalhe bobo, mas faz toda a diferença, tá bom, na utilização da plataforma. Então, as informações fornecidas na hora do registro vão identificar a sua conta e vão servir como referência para várias operações. Então, é importante você revisar cada dado antes de concluir, tá bom? Além de evitar problemas relacionados ao acesso, um cadastro correto vai contribuir para manter a organização das informações da conta e vai facilitar a utilização dos recursos disponíveis, né? E outro ponto importante, gente, é a segurança. Então, quanto mais atenção a gente dedicar a esse processo inicial, menores vão ser as chances de enfrentarmos algumas dificuldades relacionadas à identificação da conta no futuro, né? Então, é por esse motivo que a gente recomenda sempre utilizar as informações verdadeiras, conferir todos os dados antes de finalizar o cadastro e guardar as informações de acesso em um local seguro, tá bom, gente? Esses cuidados ajudam a proporcionar uma experiência mais tranquila durante toda a utilização da plataforma, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da senha de fundos. Como eu disse para vocês agora há pouco, esse é o segundo passo a ser feito após o cadastro da plataforma, tá, gente? Essa fase, essa etapa, ela é muito importante, ela não pode ser ignorada, tá bom? É um dos primeiros procedimentos recomendados, tá? Muitas pessoas, principalmente os novos usuários, ficam ansiosos para começar a explorar o aplicativo e acaba deixando essa configuração para depois. Mas essa não é a melhor prática, tá, gente? A senha de fundos ela funciona como uma camada adicional de segurança. Ela é diferente da senha que vocês utilizam para fazer o login na plataforma, tá? A senha de acesso, ela vai permitir você entrar na conta. A senha de fundos, ela vai ser solicitada sempre que for necessário para confirmar determinadas operações relacionadas à movimentação da conta, tá? Por isso é importante você criar uma senha segura, fácil de lembrar, mas difícil para outras pessoas descobrirem. Também é recomendável vocês não compartilharem essa senha com ninguém, tá, gente? E vocês, se for anotar, guarda num local seguro, tá bom? Caso você, né, tenha medo de esquecer alguma coisa, anota ali, mas coloca num lugar bem seguro onde ninguém saiba, tá bom?
Então, configurar essa senha de fundos no primeiro acesso vai demonstrar um cuidado muito importante com a segurança da sua conta e vai evitar dificuldades quando for necessário, né, gente, realizar as operações mais adiante. Então, sempre que concluírem o novo cadastro, lembrem-se desse passo, tá bom? Antes de explorar a plataforma, configurem a senha de fundos, tá bom, galera? E para que serve essa tal senha de fundos, né, gente? É, a pergunta aqui no que calar, quando que ela vai ser utilizada? Gente, a função dessa senha é para confirmar algumas operações consideradas mais sensíveis dentro da plataforma. Então, sempre que uma ação envolver movimentações financeiras ou alterações importantes de alguns dados da conta, a plataforma ela pode solicitar essa senha, tá bom? Então, o objetivo é garantir que apenas o proprietário da conta consiga autorizar essas operações. Isso vai aumentar a segurança e reduzir o risco de movimentações realizadas por outras pessoas sem autorização, tá? Então, por esse motivo, é importante vocês memorizarem essa senha e mantê-la em sigilo, tá bom? Caso ela seja esquecida, o processo de recuperação pode existir algumas verificações adicionais, mas vale a pena você anotar em um local seguro, tá bom? Guardar direitinho, porque a senha de fundos ela representa uma ferramenta de proteção para sua própria conta, tá bom? Agora vamos aos primeiros passos dentro da plataforma. Depois de concluir o cadastro, né, configurar a senha de fundos, muita gente pergunta, e agora? Por onde que eu começo, né? A resposta é simples, gente. O primeiro passo é você conhecer a plataforma com calma, tá? Não, não precisa utilizar todas as funções logo no primeiro dia. Pelo contrário, o ideal é você navegar pelos menus, identificar onde ficam as principais áreas e se familiarizando com o ambiente, tá? Procurem observar a tela inicial, o menu inferior, a área de perfil, os principais recursos disponíveis, tá? Esse primeiro contato ajuda você a criar confiança e facilita bastante o aprendizado para as próximas aulas, tá? Quando a gente vai começar a utilizar as funcionalidades da plataforma na prática. Então, lembrem-se que aprender uma plataforma é um processo gradual, tá bom, gente? Então, quanto melhor a gente conhecer a estrutura da plataforma, mais natural vai ser na hora da gente utilizar as ferramentas, tá bom? O que a gente vai observar primeiro, tá? Tentem prestar atenção, gente, quando vocês abrirem o aplicativo, nas informações principais, tá? Observem o perfil da conta, confirmem se os dados do cadastro estão corretos, procurem onde está a carteira, conheçam os menus, identifiquem onde ficam as principais funções, tá? Não tem necessidade de fazer, né, usar tudo junto na mesma hora, não precisa. O objetivo é vocês criarem a familiaridade, tá bom? Vocês já saberem onde fica a página inicial, a área de compras, a área da equipe, tá? Então vão estudando o aplicativo, tá bom? E não tenham medo, gente, de explorar, tá bom? Às vezes a gente entra em contato, primeiro, às vezes a configuração, assim, é uma coisa nova, você nunca mexeu. Então, é legal você explorar, né? Não tenha medo, vai olhando, vai clicando, lendo, tá bom, gente? Leia as informações, tá bom? Vão conhecendo cada área do aplicativo, vão se familiarizando com a interface, tá? Se vocês encontrarem alguma função que vocês ainda não conhecem, não se preocupem, porque muito provavelmente ela vai ser explicada em detalhes nas próximas aulas. Então, a curiosidade ela é muito bem-vinda, tá bom? Então, não tenham medo. Agora a gente vai para uma parte, gente, e são as perguntas mais frequentes das pessoas né, que estão chegando agora. E eu vou ler aqui com vocês. O cadastro da Supercard ele é gratuito? Sim, gente, é só seguir as orientações da plataforma e preencher corretamente as informações solicitadas na hora do cadastro, tá? Pergunta número 2. Eu preciso configurar a senha de fundos? Sim, nós recomendamos que a senha de fundos ela seja criada logo após o cadastro para aumentar a segurança da conta, tá? Pergunta número 3.
Posso alterar minhas informações depois? Sim, alguns dados eles podem ser atualizados, tá? Mas conforme as regras da plataforma. Então, se for necessário, vocês vão ver o que é possível alterar e o que não é possível alterar, tá bom? Pergunta número 4. Eu preciso conhecer todas as funções agora? Não, como eu acabei de dizer, o objetivo dessa primeira aula é vocês conhecerem a empresa, e ajudar vocês a darem os primeiros passos, né? Então, vocês não precisam fazer tudo hoje. Façam o que eu disse de conhecer a plataforma, conhecer os menus, se familiarizar, tá bom? A pergunta número 5. O que eu vou aprender na próxima aula? Gente, na aula 2, vocês vão conhecer mais detalhes das funcionalidades da plataforma e vocês vão entender como navegar por cada área do aplicativo, tá bom? Agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês e, e a gente pode fazer o quiz também. Quero saber se alguém ficou com alguma dúvida até aqui. Vocês conseguiram entender? Vocês podem falar comigo pelo chat, tá, gente? Eu estou de olho aqui. Com alguma dúvida para alguém? Oh, perdão, gente. Ficou ruim para todo mundo a tela? Talvez seja alguma instabilidade da rede de internet. Legal, gente. Legal. Então, nenhuma dúvida, todo mundo conseguiu me ouvir bem, entender. Agora eu vou fazer com vocês como eu estou fazendo nas outras aulas. Umas perguntinhas que eu vou fazer relacionada a tudo que eu acabei de falar. É bem simples, são questões de múltipla escolha, são três opções, tá? A, B ou C. Aí eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder para mim no chat a letra certa, tá bom? Posso começar? Vamos lá, gente. Então, a primeira pergunta é: qual é o principal objetivo da aula um? Letra A, ensinar todas as funções da plataforma. Letra B, apresentar à empresa a sua proposta e os primeiros passos na plataforma. Ou, letra C, explicar todas as formas de participação do ecossistema. A, B ou C, galera? Olha, gente, acertou quem escolheu a letra B. O objetivo dessa aula é apresentar a empresa, as propostas e os primeiros passos na plataforma. Então, vamos para a segunda. O que deve ser feito logo após concluir o cadastro? Cadastro, desculpa. Essa tá fácil, hein? A. Fazer uma compra. B. Convidar novos usuários. Ou C. Configurar a senha de fundos. Qual que é o primeiro passo a fazer depois do cadastro? Rapidez. Você é muito rápido, Frederico. Isso aí, gente. Senha de fundos, não se esqueçam. Agora vamos para a terceira. Por que é importante preencher o cadastro corretamente?
Letra A, para garantir uma maior segurança e evitar problemas futuros. Letra B, apenas para concluir o registro. Ou letra C, não faz diferença. Isso aí, letra A, muito bem, todo mundo prestou atenção. Gosto assim, galera. Agora a quarta e última pergunta do quiz. Gente, qual é a melhor atitude ao acessar a plataforma pela primeira vez? Letra A, explorar o menu e conhecer as principais áreas do aplicativo. Letra B, utilizar todas as funções imediatamente. Ou letra C, ignorar as configurações da conta. Qual que vocês acham? Isso aí, letra A, parabéns. Isso mostra que vocês estão prestando atenção. Muito bem, gente, parabéns. Todo mundo arrasando no quiz, exatamente. E todas as aulas têm, hein, gente? Então, preparem-se. Agora vamos lá, que já já essa aula é um pouquinho mais curta, gente, do que as outras, porque o conteúdo de apresentação, né? Mas as próximas aulas a gente acaba completando a hora, tá? Mas fiquem tranquilos. Então, agora a gente vai fazer um resumo, tá, gente? A gente chegou no final da nossa primeira aula, então antes da gente encerrar, a gente vai revisar os principais pontos que a gente aprendeu hoje. Então, toda vez que a gente concluir um módulo do treinamento, é muito importante a gente fazer uma revisão, né? Isso ajuda a organizar as informações na memória e vai facilitar a compreensão para os próximos conteúdos. Então, a gente começou conhecendo a Supercart, entendendo o que a empresa apresenta, o que a empresa apresenta, que é uma proposta voltada para um modelo de comércio eletrônico mais participativo. Depois a gente conheceu um pouco a sua trajetória, a sua missão, seus valores e a sua visão de futuro. Então, esses elementos nos ajudaram a compreender qual é o propósito da empresa e como ela pretende desenvolver a sua plataforma. A gente também conversou um pouco sobre os desafios enfrentados pelo comércio eletrônico tradicional e vimos como a Supercart apresentou a sua proposta como uma alternativa, baseada na colaboração e na participação dos usuários. Então, na parte prática da aula, a gente aprendeu como realizar um cadastro corretamente, a gente entendeu a importância de preencher todas as informações com atenção e vimos que a configuração da senha de fundos tem que ser feita imediatamente após a criação da conta. E, por fim, a gente realizou um primeiro contato com a plataforma, conhecendo seus menus, seus principais recursos e entendendo o que explorar no aplicativo, com calma, é claro, que é a melhor forma de ganhar confiança para utilizar todas as funcionalidades. Então, vocês podem perceber que nessa primeira aula, gente, nosso foco não foi ensinar todas as funções da plataforma. O nosso objetivo é construir uma base sólida primeiro, para que vocês consigam compreender todos os assuntos das próximas aulas com muito mais facilidade. Então, se vocês entenderam os conceitos apresentados hoje, vocês acabaram de me provar que vocês entenderam, vocês já deram um passo muito importante dentro desse treinamento, tá, gente? Então, esse é o encerramento da nossa primeira aula. Parabéns a todos por concluírem essa primeira aula. Muito obrigada pela presença, tá bom, gente? Esse foi um primeiro passo de uma sequência de treinamentos que foi preparado com muito carinho para que vocês conheçam a plataforma de uma forma organizada, gradual e segura. Então, hoje a gente construiu a base do nosso conhecimento. A gente entendeu quem é a Supercart, qual é a proposta, quais são seus princípios e como iniciar na utilização da plataforma. Então, talvez algumas informações elas possam parecer muito gerais, assim, mas isso é normal, tá, gente? Nessa primeira aula, o nosso objetivo é apresentar a visão da empresa, né? E preparar vocês para os próximos módulos. Então, a partir da próxima aula, a gente vai deixar essa parte institucional e vai entrar na parte prática, né? Que é o que todo mundo quer. Então, vocês vão aprender como funcionam as compras em grupo, como localizar pedidos, tá? Como participar de uma atividade, como interpretar os resultados e quais cuidados vocês devem ter, vocês devem observar durante todo esse processo, tá, gente?
Essas funcionalidades, elas fazem parte da experiência prática da plataforma e elas vão ser apresentadas passo a passo, tá? Como se a gente estivesse utilizando o aplicativo junto. Então, não fiquem preocupados. Eu recomendo que vocês revisem, tá bom? O que a gente aprendeu hoje, antes da próxima aula, tá? Porque quanto mais sólida tiver essa base que a gente construiu hoje, mais fácil vai ser compreender as próximas aulas, né, gente? Então, eu agradeço a todos pela atenção e pelo interesse de vocês de estarem aqui, tá bom? A gente se vê na próxima aula, mas antes de eu encerrar, quero falar com vocês no chat o que vocês acharam dessa aula, gente, que aí eu já libero vocês para o sábado de vocês. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Não tenham vergonha, tá bom? De perguntar. Toda pergunta é válida, tá bom? É que para alguns são primeira aula, né? Tem bastante gente nova também. Então, a gente vai falando assim. Perfeito, gente. Muito legal. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Se preparem para a próxima aula, segunda-feira. Não esqueçam, não percam, não se atrasem, tá bom? Que as próximas aulas vão é o que todo mundo quer, né? O resumo, a parte prática, a segunda aula, depois tem a terceira aula, que é a parte financeira, tá bom? Então, aguardo vocês, gente. E me perdoem pelos slides. Eu acho que está alguma estabilidade pela internet, então, para quem não conseguiu ver direitinho, vou resolver esse problema, tá bom, gente? Para a próxima aula, para não ter erro para ninguém, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Até segunda-feira, um ótimo final de semana. Luciana, você consegue acessar o conteúdo gravado. Se não, você pode participar da próxima aula, tá bom? É sempre às 7 da noite, tá bom? E é isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.